Amém? Amém. Irmãos, tome posse de tudo aquilo que Deus com certeza colocou no teu coração aqui neste dia, e que realmente o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessas, e Ele não mente, Ele não falha. Muitas vezes nós achamos, um costume que o mundo diz: Deus tarda, mas não falta. Eu digo que Deus chega na hora certa, e enquanto não acontecer o grande milagre, aquilo que você almeja, nunca faltará um maná na tua vida. Eu quero compartilhar com todos uma palavra que ela vem diretamente do coração de Deus, uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus para nossas vidas. E esta palavra nos mostra o cuidado que Deus tem para conosco, e ao mesmo tempo esta palavra nos mostra o poder que há na tua oração, o quanto você é importante na tua parentela, o quanto você é importante na tua família, o quanto você é importante nesta sociedade, e o que você pode fazer pelos seus. E essa palavra também nos ensina algo interessante. Ela nos mostra que é muito importante a igreja entender e sermos sóbrios sobre a ação de Deus. Foi como a pastora Rosana comentou: Deus tem o seu tempo, hora e forma de agir. E muitas vezes as pessoas se frustram, porque as pessoas imaginam que o milagre, ele vem acompanhado com fanfarras e bandas, que o milagre, ele vem acompanhado com show pirotécnico, e fogos e tudo mais, que o milagre, ele vem, e muitas vezes o milagre, ele acontece sem que você perceba. O milagre já vai acontecendo na tua vida. Talvez você aqui nesta noite já está vivendo milagres na qual Deus liberou na tua vida no domingo passado, e talvez você não percebeu ainda, e Deus já está trabalhando em teu favor. É como uma mulher que tem um sonho de ser mãe, e de repente essa mulher pede a Deus um filho, e ela já está grávida, e de repente ela nem sabe. De repente ela já está gerando um milagre, um filho, e ela não sabe. E 9 meses depois apenas que ela vai tomar a criança nos braços. Por que demorou 9 meses, uma gestação, 7? Porque nesse período você pode perceber que há uma transformação, há um preparo na mulher, tanto psicologicamente como fisicamente, para que ela venha cuidar da criança depois, para que ela possa amamentar a criança depois. Então a própria natureza, a própria vida, ela prepara a mulher para receber uma nova vida, e o próprio Deus também, Ele nos prepara para receber o nosso milagre, amém? Então algo que nós temos que crer, que realmente o Deus que nós servimos é um Deus de promessa, é um Deus que não falha, e aquilo que você tem pedido ao Senhor, não duvide, porque Ele é fiel. Aleluia. Ele é verdadeiro. Então eu quero que você que trouxe a tua Bíblia, por favor, abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 3, versículo 17. 2 Reis, capítulo 3, versículo 17. Olha aqui o que Deus falou e o que Deus vai falar conosco aqui nesta noite. Esta palavra se renova hoje em nossas vidas. Eu quero que você tome posse de tudo aquilo que o Senhor falará conosco. 2 Reis, capítulo 3, versículo 17 diz: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento,
nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém? Amém. Você entendeu o que Deus está dizendo aqui? Você percebe o que Deus está anunciando? Ele está anunciando um grande milagre, e você vai entender no decorrer desta mensagem. Mas ele está declarando como vai acontecer esse grande milagre. Eu vou repetir. O que Deus usou o profeta Eliseu para falar com 3 reis. Novamente. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Pai, te agradecemos por esta palavra, mas eu te peço a revelação clara e objetiva, para que o propósito no qual o Senhor tem através desta palavra, para a vida deste homem e desta mulher, e de todos que a ouvirem, este propósito possa gerar frutos de bênção, e que esta palavra, que é uma profecia, porque ela foi revelada por ti, e a tua própria palavra é uma revelação também, ela venha edificar, ela venha consolar, e até mesmo exortar a tua igreja, para que possam viver as tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor, você leu 2 versículos, no qual Deus usou um profeta para dizer, para responder uma oração, um pedido, dizendo: vocês não verão, sentirão o vento, não verão chuvas, mas o milagre vai acontecer. Ele quis dizer: vocês não vão ver nada que venha dar um sinal de que aquilo que você está esperando vai acontecer, mas aquilo que eu prometi vai acontecer na tua vida. Aleluia. O que Deus está dizendo é exatamente aquilo que eu falei aqui no início, que o nosso milagre muitas vezes não vem acompanhado com fanfarras e bandas, não vem com show pirotécnico, que o nosso milagre ele não é anunciado, mas ele acontece, porque quando Deus fala, ele cumpre, e quando Deus fala algo, ele realiza, e muito mais do que nós imaginamos, porque Deus não somente realiza aquilo que você pede, mas Deus realiza tudo quanto você precisa. Eu tenho certeza que enquanto você louvava a Deus aqui nesta noite, Ele sondava o teu coração. Enquanto você estava louvando o Senhor com alegria, mas talvez o teu coração chorando, quando você estava adorando a Deus com alegria, mas talvez pensando na tua situação financeira, talvez pensando numa enfermidade, talvez pensando no teu filho, no teu familiar, talvez pensando em algo que tenha acontecido no teu casamento, ou ao teu derredor, ao teu redor, e você ali preocupado com essa situação. Eu tenho certeza que enquanto você louvava a Deus, Deus visitou a tua casa, Deus visitou a tua família, Deus visitou esta causa na qual ela saiu do teu controle, e por
promessa para um rei. Este rei se chama Josafá. Eu vou explicar a parte histórica desta mensagem para que você possa entender melhor. Irmãos, hoje, os conflitos que acontecem no Oriente Médio, Israel, Síria e alguns países, um dos grandes motivos é a água. Tem país que não tem água. Israel, ele tem um celeiro de água, que é o Mar da Galileia, que é o lago chamado de Genezaré. E esta água, ela fornece também para alguns países. E uma outra coisa também que mantém os países ali, às vezes ligados, é a própria logística. Para você ter uma ideia, hoje, lá em Belém, Belém está separado por um grande muro entre Belém e Jerusalém. Os árabes, os moradores de Belém, os palestinos, não podem entrar em Jerusalém. Então, para você ter uma ideia como é que acontece com os moradores de Belém, se eles querem visitar um familiar ou então gerar um negócio na Espanha, algo que demoraria 3 horas de voo entre Israel até a Espanha, eles demoram 24 horas para chegar na Espanha, porque eles não podem atravessar as terras de Israel, eles têm que dar toda uma volta. Então esses são dos conflitos. E o que acontece aqui nesta palavra? O rei Acabe, Israel, no passado, ele era reinado pelo rei Acabe e a esposa dele, conhecida, chamada Jezabel. Jezabel, ela foi uma mulher que trouxe a idolatria para Israel. Eles constituíram Baal, o poste ídolo. Eles adoravam Baal, um deus que eles criaram. E eles fizeram muitas coisas ruins para o Senhor, porque eles acreditavam mais em Baal do que o Deus que criou os céus e a terra. Mas Acabe, quando ele era vivo, ele fez um acordo com o rei de Moabe. Por quê? Porque como o rei de Moabe dependia da terra de Israel, o que ele fez? Ele arrendou as terras de Israel para o rei de os Moabitas. E os Moabitas pagavam para Israel 100.000 ovelhas e 100.000 lãs de ovelha. Era como um arrendamento. Era um pagamento para usar as terras. E isso durante anos. Aí aconteceu que o rei Acabe morreu, e quem assumiu o reinado de Israel foi o filho do rei Acabe, chamado Jorão. Ele assumiu. Jorão também não servia a Deus, mas ele reinava Israel. E nessa época, Israel, ele era subdividida em 3 governos, que era Jorão, Israel, Edom, por um rei, e Judá, pelo rei Josafá. Amém? Vocês não estão entendendo? Eu não quero confundir, mas é importante explicar essa questão. Aconteceu que com a morte do rei Acabe, o rei de Moabe, que se chamava Mesa, ele cortou as 100.000 ovelhas e os 100.000 lãs. Ele cortou, ele disse: a partir de agora eu não vou pagar isso. E aí houve um conflito entre os países. E o que aconteceu nesse conflito entre os países? O rei Jorão foi procurar o rei Josafá para que pudesse ajudá-lo a lutar contra o rei dos Moabitas. Conclusão: ele foi pedir socorro a Josafá. Amém? Meu irmão, minha irmã, muitas vezes você é criticado por participar da igreja.
Muitas vezes as pessoas dizem que você é fanático, que você é fanática, as pessoas ironizam você, as pessoas dizem que você é isso, aquilo, mas uma coisa eu tenho certeza: no dia da dificuldade, eles vão te procurar para orar. Pode ter certeza que no dia da dificuldade eles vão ligar para você e dizer: olha, ora para mim, olha, eu estou com uma causa, por favor, pede para o teu Deus para mim. Pode ter certeza que familiares seus que criticam você em servir a Deus, no momento da dificuldade, no momento da angústia, eles vão lembrar de você. Eles vão enviar um e-mail para você pedindo uma oração. Eles vão enviar um e-mail pedindo uma orientação para você. Pode ter certeza que no momento da dificuldade eles vão lembrar de você. E sabe o que você vai fazer quando eles te procurarem? Você vai abrir o teu coração e vai ajudá-lo, amém? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Quando o rei, aqui João, foi procurar Josafá, Josafá prontamente disse: eu irei contigo, o meu exército será o teu exército, e a tua causa será a minha causa, amém? Então Josafá, ele demonstrou algo que Deus espera de você, que Deus espera de mim, é o amor ao nosso próximo, é nós compartilharmos do grande poder de Deus, amém, igreja? É muito importante, porque Deus constituiu você, Deus me constituiu como agentes abençoadores aqui nessa terra. Quando você e eu herdamos as promessas feitas a Abraão, lá no livro de Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, tem mais, através de você, Abraão, através da tua vida, bendita. A palavra bendita vem de bendecido, talvez, e vem de abençoado. Bendita serão todas as famílias da terra. Então Deus disse para Abraão que através da vida dele, as famílias dessa terra seriam abençoadas. E você e eu, nós somos herdeiros das promessas de Abraão. E se nós somos herdeiros das promessas de Abraão, significa que Deus nos usa para abençoar as famílias. Amém? Amém. E Josafá foi. E Josafá disse para o rei Jorão: vamos pelo deserto. Eu vou ler aqui só para você testificar que o que eu estou lendo, para você entender. Veja o versículo 7, segundo Reis, capítulo 3, versículo 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se levantou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Amém? Amém. Conclusão: estava ali o rei Josafá, o rei de Edom, e o rei Jorão, com todo o teu exército, teu cavalo, no plano que eles traçaram. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem planos para este ano de 2016. Cada um de vocês tem projetos para este ano. Cada um de vocês tem sonhos, coisas que vocês querem que aconteçam este ano. Cada um de vocês talvez estão executando algumas coisas que vocês querem. Estão eles também caminhando pelo deserto. Maravilhoso. Primeiro dia, todo mundo feliz, todo mundo fazendo como eu vou fazer agora. De repente, no primeiro dia, de repente deu um pouco de sede. Aí eles pegaram um cantil e tomaram água. Quebrei uma grande barriga. Sabe que eu sou tímido e tomei água na frente de todo mundo. E aí, irmãos, tomaram água. Primeiro dia. Segundo dia maravilhoso. Terceiro, animados, empolgados. E foi caminhando. Quando chegou no sétimo dia, eles estavam no meio do caminho. E sabe o que aconteceu? Acabou a água em pleno deserto. E agora? O que fazer? O que fazer quando você tem um plano? O que fazer quando você tem um projeto? E no meio do caminho acontece o imprevisto. No meio do caminho você recebe um balde de água fria. No meio do caminho vem uma decepção.
Vou te dar uma sugestão: ir para frente é a mesma distância de voltar para trás. Amém? Então vá para frente. Amém? Pelo menos a probabilidade de dar certo é grande. E ali eles estavam em pleno deserto, sem água para os animais, sem água para eles, pronto para morrer. Se a água que eles tinham durou 7 dias, se eles voltassem para trás, morreriam. Se eles fossem para frente, não somente morreriam de sede, como morreriam ao fio da espada, porque se enfraqueceriam. Então você percebe, meu irmão, minha irmã, como todos nós também estamos sujeitos a viver intempéries, a passar por tempestades, a passar por mar revolto no meio do nosso plano. Você percebe como muitas vezes no meio da tua caminhada alguma coisa pode acontecer. De repente, no meio dos teus projetos, algo pode surgir que te leva ao desânimo. E é nesta hora que é importante a nossa comunhão com Deus. É nesta hora que nós estamos no deserto que é importante estarmos firmados na palavra de Deus. Porque acontece um fato. Sabe o que acontece com as pessoas que não estão em comunhão com Deus num momento como esse? Alguém se habilita? Alguém se habilita o que passou no coração do rei Jorão, que não servia a Deus, no momento do deserto, no momento que ele viu tudo dando errado? O que aconteceu no coração dele? Alguém se habilita? Arrependimento? Pode ser, mas não é arrependimento. Vamos tentando. Medo, pode ser medo. Desespero, pode ser desespero, mas ainda não é o que eu quero ouvir. Deus abandonou? Como? Deus abandonou? Que Deus abandonou. É o que acontece no momento da angústia em muitos corações. A revolta, o sentimento de abandono por parte de Deus. Isso acontece na vida das pessoas que não estão em comunhão com Deus. Quando a pessoa está em comunhão com Deus, ela diz: Senhor, por que tu me abandonaste? Senhor, por que tu me deixaste acontecer isso? Porque o Senhor permitiu acontecer isso na minha vida? Senhor, tu não me amas. É dessa maneira que o inimigo tem trabalhado contra a igreja do Senhor. O inimigo tem colocado você contra Deus. O inimigo tem colocado você com ira com o Senhor. Porque quando tudo dá errado na tua vida, o inimigo fica dizendo que Deus esqueceu de você. O inimigo fica dizendo que Deus não ouve a tua oração. O inimigo fica colocando culpa em você, dizendo que por causa de algo que você fez, você não vai acontecer nunca mais ser abençoado. O inimigo, quando ele coloca em você uma sentença na qual você não sente nem força para clamar ao Senhor. E se isso tem acontecido na tua vida, tem que ser mudado hoje, em nome de Jesus. Tem que mudar essa postura, porque através do Senhor, você e eu, nós somos mais do que vencedores. E nosso Deus, Ele é socorro bem presente em momento da angústia. Nós temos que ser sóbrios em relação aos nossos problemas, em relação às nossas dificuldades. E quando somos sóbrios, temos que saber o quão grande é o nosso problema, mas sem desprezar que maior é o nosso Deus. Aleluia. Que maior é esse Deus poderoso. O rei Jorão se revoltou e disse que Deus abandonou para que eles viessem morrer ali no deserto. Mas a postura de Josafá era outra. Qual é a postura de um homem e uma mulher que serve a Deus no momento da angústia? Sapatear, reclamar, procurar culpado ou Orar. clamar, orar. Amém? Esta é a postura. Não reclamar, e sim clamar. É como Deus usou Jeremias. Em Jeremias 33 diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Cada vez que você clama a Deus, novas estratégias Ele te revelará. Cada vez que você apresentar uma causa ao Senhor, Ele te revelará coisas novas.
você alcance o teu milagre. Então é isso que eu tenho que aprender do Senhor. E veja a postura de Josafá. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 10. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou por Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha que postura diferente. Um disse que Deus abandonou, e o outro disse que precisava de um profeta, precisava de alguém na presença de Deus para clamar a ele. Conclusão: irmãos, tudo é uma questão de ótica, uma questão de visão. A paz no teu coração, ela vai depender da tua postura. Amém? Josafá e Jorão, eu nem vou falar do rei de Edom, porque isso aí está mais neutro nessa história, estavam vivendo o mesmo problema. Estavam no mesmo barco? Não, no mesmo deserto. No mesmo deserto, no mesmo deserto, pronto para morrer, os dois irmãos, estavam em situação igual. Não pensa que Josafá tinha lá uma garrafinha de água no bolso, não, também ia morrer. Agora, 2 homens na mesma situação, com posturas diferentes, um revoltado, dizendo que Deus esqueceu, e o outro pedindo a presença de Deus. Tudo na nossa vida é questão de como você vê as coisas. Se você só enxerga gigantes, se você só enxerga problemas, você vai ficar a vida toda reclamando e não vai chegar a lugar nenhum. Vocês conhecem aquela história do vendedor de sapato? Do representante de sapato que foi vender sapato na Índia? Já contei essa história, mas vou repetir. Uma empresa, Samelo, já fechou Samelo, né? Samelo fechou. Democrata, está ainda ativa. Uma empresa queria vender sapato na Índia. Aí ela chamou 2 dos seus representantes, 2 traders, para visitar a Índia e analisarem o mercado. E aí os 2 foram viajar e foram para hotéis distintos, analisar o mercado. De repente, quando os 2 chegaram na Índia, o primeiro mandou um e-mail para a diretoria da Democrata dizendo o seguinte: aborta a produção e a exportação de sapato para a Índia, porque aqui na Índia todo mundo anda descalço, e se todo mundo anda descalço, nós não iremos vender sapatos. Ok, receberam um e-mail. Passaram-se 15 minutos, o outro manda um e-mail: multiplica a produção, multiplica a produção de sapatos, porque aqui na Índia todo mundo anda descalço, e se todo mundo anda descalço, nós vamos vender muito sapato. Percebe, irmãos? 2 pessoas no mesmo lugar com visão diferente. Um viu problema, o outro viu solução. Aqui nesse deserto é igual. Um homem culpou a Deus, o outro pediu socorro a ele. E você, quando você passa por um problema, você fica procurando culpados? Ou você clama ao Senhor? Você perde tempo em culpar um, culpar outro pelo que você está passando? Ou você investe um pequeno tempo para clamar a Deus e ter a tua resposta? Foi isso que Josafá fez. Ele pediu profeta, e aí apareceu o profeta Eliseu. E quando o profeta Eliseu apareceu e olhou para o rei Jorão, olha o que o profeta disse. Só para você ver, por isso que eu quero dizer quanto você é importante na tua família. Versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é que chamou esses 3 reis para entregar as mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão
certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-lhe o tangedor, e quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Amém? Quando o profeta Eliseu chegou e viu o rei Jorão, ele falou: ô, seu chorão, em vez de falar Jorão, ele falou: seu chorão, seu murmurador, vai lá procurar os deuses do seu pai, se vira. Talvez às vezes você tenha essa vontade. Você fala do Senhor com aquela pessoa, ela está nem aí, ela não quer saber de Deus. Você fala: agora se vira, agora você vem me procurar. Não, você tem que mostrar o amor, amém? O rei Eliseu, o profeta Eliseu, ele na hora ele agiu como homem, disse: o quê? Vai lá procurar os deuses do seu pai. Você não acredita em Deus? Mas aí ele disse: só que tem um detalhe, se dependesse de você, João, você ia morrer aqui no deserto. Mas como eu respeito a Josafá, por causa de Josafá, eu vou clamar ao Senhor, porque Josafá é um servo de Deus, e eu tenho toda certeza, a Bíblia mostra isso em outras referências, que por amor a você, Deus abençoa a tua família. Por amor a você, a tua família ainda não afundou, porque você tem orado, porque você tem clamado. Então que você entenda o quanto é importante a tua oração, o quanto é importante a tua intercessão. Por isso que você não pode desistir dos seus. Talvez tenha hora que você até pensou: quer saber de uma coisa, eu não vou orar mais para aquela pessoa, eu não vou mais pedir para aquela pessoa, porque eu oro, ela faz tudo errado. Eu oro, ela faz tudo o contrário. Continua orando, continua buscando, continua clamando, porque essa pessoa está em pé ainda por tua causa. Se você parar de orar, o inimigo vai tragar essa vida. Então guarde isso no teu coração, que através da tua fé, através da tua fidelidade para com Deus, Ele tem guardado e abençoado a tua casa. O exemplo está por ele lá com Jacó. O tio dele chamava-se Labão, um homem pagão, mas o homem ficou milionário, abençoado, porque Jacó trabalhava com ele. A presença de Jacó trouxe bênção na vida de Labão. Nós temos um exemplo do apóstolo Paulo, quando ele estava dentro de um navio que afundou. Por causa do apóstolo Paulo e da oração que o apóstolo Paulo fez, ele vinha da Itália, ninguém morreu, porque Paulo orou e todas as vidas foram salvas. Então, por causa da tua oração, Deus tem guardado a tua casa e a tua família. Então não desista, meu irmão, minha irmã, de clamar pelos seus, porque o grande milagre acontecerá por tua vida. Amém? Aqui aconteceu através de Josafá. E agora veja uma outra questão importante, a questão de louvar a Deus. O profeta ali estava meio da carne primeiro, concorda? Ele falou: dependendo de você, você morre, João. Não devia agir assim, né, irmãos? O bom da Bíblia é isso, que ela mostra o lado bom e o lado ruim das pessoas. O bom é isso, e nós temos que absorver o que é bom. Mas o profeta, depois, com Josafá, ele foi lá e disse: chama um tangedor. E começaram a louvar a Deus. E quando ele começou a louvar a Deus, quebrantar o coração, a presença de Deus veio sobre a vida dele. Amém? Você entende como é importante o louvor? O louvor quebranta o coração. E a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito jamais desprezará Deus. Então, quando o profeta Eliseu entrou na presença de Deus através do louvor, Deus falou com ele. E o que Deus, presta atenção agora, o que Deus falou com o profeta é o que Deus está falando com a igreja aqui hoje. Formas diferentes, situações diferentes, mas ação igual da parte de Deus. Deus agiu conforme a necessidade deles. E eu quero dizer para você que Deus revelou esta palavra
para dizer para você e para mim que Ele vai agir da mesma maneira em nossas vidas, conforme a nossa necessidade. Amém? É isso que você tem que entender. Não o fato, mas sim a misericórdia, o amor e o cuidado de Deus. E Deus está incentivando aqui a ousadia. Veja que Deus estava no deserto, sem água. Versículo 16, segundo Reis, capítulo 3, versículo 16 diz: Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém? Amém. Irmão, sabe o que Deus pediu para eles? Em pleno deserto, fazer buraco no deserto, fazer covas no deserto, porque Deus disse: faça cova aqui no deserto, porque eu vou encher de água. E aí? É o que Deus está falando com você aqui hoje. Seja ousado, seja ousada, porque a bênção virá de mim. Deus está dizendo. Ele está dizendo claramente que não é para nós olharmos a situação, porque ele deveria falar: estou no deserto. Para que eu vou cavar cova no deserto para encher de água, se não tem pingo de água no deserto? A lógica. Deus desafia a lógica. O sobrenatural desafia a lógica. A mídia diz que esse ano será terrível. E se a mídia está dizendo que este ano será terrível, o que o nosso coração vem é ficar com medo, é ficar ali com receio. E o Senhor está dizendo: seja ousado, ainda que haja crise, eu serei contigo. Ainda que disseram não para você, eu vou dizer sim. Ainda que o médico desenganou, eu digo que há cura. Ainda que disseram que é impossível, eu digo que será possível. Então você está dizendo, essa revelação desta palavra hoje é Deus dizendo que Ele vai além da natureza, Ele vai além do natural, e que Deus fará isso em nossas vidas. E nós temos que crer. É uma questão de acreditar ou não. A tua situação e a minha situação aqui nesta noite é a mesma situação do rei Josafá e a mesma situação de Simão Pedro. Simão Pedro, quando ficou a noite inteira pescando e não pegou uma piabinha sequer, nada. E no outro dia, no horário impróprio, Jesus chegou para ele e disse: vá ao alto mar e lança a tua rede. Ele podia dizer: Jesus, é impossível. Mas ele disse o contrário. Ele disse: mestre, mesmo tentado a noite inteira, quer dizer, mestre, mesmo conhecendo de pesca, e no horário próprio eu tentei e não consegui, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre o improvável, mas pela fé eu vou lançar a rede. O que ele estava incentivando? Ele disse: o que eu vou fazer pela lógica não é possível, mas se Deus está falando alguma coisa, Ele vai fazer. Então é exatamente isso que Deus está dizendo, que Ele abre porta onde não há porta, Ele abre caminho onde não há caminho, Ele faz as coisas acontecer. E Ele deixou bem claro: você não vai sentir o vento e não vai enxergar a chuva. Significa que o milagre virá de uma maneira que você menos perceber, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Tome posse disso em nome do Senhor Jesus. E Josafá tomou posse e foram adorar a Deus. E a Bíblia diz que quando eles estavam adorando a Deus, veio águas do além, de onde nem imaginava, veio águas e encheu aquelas covas
e encheu o vale, e todos eles beberam água e fartaram-se. Amém? Porque Deus fez o sobrenatural acontecer. O sobrenatural aconteceu porque Ele acreditou. O sobrenatural vai acontecer na tua vida, na minha vida, se nós acreditarmos no poder de Deus. Não fique procurando sinais, apenas creia. Eu digo para você que nessa noite, não temas, crê somente. Amém? Amém. Mas a cabeça de Deus é completa. Ele diz: além de saciar a sede, eu vou dar o reino, abre nas tuas mãos. Só para resumir, Ele fez com que aquelas águas descessem e se tornassem como cor de sangue. Aí o inimigo pensou que eles estavam mortos. Quando o inimigo foi, Deus deu a vitória para eles. Deus, além de mantê-los vivos com a água, Deus entregou o inimigo nas mãos deles. Eles prevaleceram contra o inimigo. Qual é o teu inimigo? É o medo? É um vício? É um erro? É os teus sentimentos? Talvez cada um aqui pode ter um inimigo que às vezes tem te separado de Deus, às vezes tem impedido de você viver as promessas de Deus, às vezes tem impedido a tua paz. Deus também diz nesta noite que Ele te dará a vitória contra o teu inimigo, que Ele vai te fortalecer e Ele vai pelejar por você. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que Deus quer dizer para cada um de nós, que não é para temermos, apenas crer, que da mesma forma que Ele foi com Josafá, Ele será com a igreja neste ano. Amém? Glória a Deus. Não procure sinais, apenas caminhe. Não olhe para o vento contrário, como Pedro estava andando sobre as águas do mar e ele viu o vento do oriente e afundou. Só olhe para Cristo, que é o teu alvo. Se assim você fizer, você vai chegar no teu objetivo. Aleluia. Amém? Amém. Você é um canal de bênção para a tua casa e para a tua família. Então eu te peço neste momento, feche os teus olhos, eleve o teu pensamento ao trono da graça. Eu quero que nesta oração você apresente a tua casa, apresente a tua família. Você tem ainda alguns minutinhos. Apresente. Talvez você fale: pastor, eu estou como Josafá e aqueles reis, no meio do deserto e sem água. Mas você tem o Senhor que pode tudo. Fale com Ele agora. Apresente as tuas causas, os teus temores, as tuas dúvidas, os gigantes que se levantaram contra ti, as muralhas que estão na tua frente, o mar que surgiu diante de vós. Deus é fiel e verdadeiro. Soberano e eterno Pai, ó Deus, aqui se encontra a tua igreja, aqui se encontra o teu filho, a tua filha, homens e mulheres, assim como Josafá, que servem a ti, mas que não estão incertos das adversidades deste mundo, porém reconhecem que tu és socorro, bem presente em momento de angústia. Porém reconhecem que tu és socorro quando o mar está revolto, quando a tempestade, o vendaval vem, ou então quando caminho pelo deserto e a água se acaba. Papai, contempla cada coração aqui, cada pessoa que ora junto comigo. Meu Deus, que tu possa aqui neste dia abrir os olhos espirituais deste homem e desta mulher, para que eles vejam que a visão deles não seja como aquele rei que não servia a ti, mas que a visão deles seja que tu é um Deus fiel e que tu velas para que a tua palavra se cumpra. Então que a visão deste homem e desta mulher, quando estiverem em momentos de dificuldade, as lágrimas podem até descer, o choro pode acontecer, mas a esperança nunca pode acabar, meu Deus. Então que o teu Espírito Santo
Ele possa colocar isso no coração deste homem, que o Teu Espírito Santo possa colocar isso no coração desta mulher, meu Pai. Ah, Senhor, que a Tua igreja aqui neste dia, ela possa saber que o Senhor é o Deus que faz a obra completa, que o Senhor é o Deus que cura, que Tu és médico por excelência, que Tu és o médico dos médicos. Eu apresento um caderno de oração, onde tem nomes de familiares, nome de pessoas que talvez agora estão no hospital, nome de pessoas que estão no leito de enfermidade, ou até mesmo as pessoas que estão aqui nesta noite e que se encontram com uma enfermidade, seja ela diagnosticada ou não pela medicina. Meu Deus, contempla este corpo agora. O Senhor conhece cada célula, cada metabolismo. Onde tiver uma enfermidade neste corpo, do alto da cabeça até as plantas dos pés, enfermidade que tiver na pele, enfermidade nos nervos, enfermidade nos ossos, enfermidade no sangue, nos órgãos, psicológicas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu digo a esta enfermidade, eu digo a esta dor, saia agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que haja cura, eu profetizo saúde na vida deste homem e desta mulher, que a Tua igreja possa ser revigorada na saúde, que o Senhor, que é o Deus que é dono do ouro e dono da prata, assim como Tu socorreste muitas pessoas que estavam com dificuldades, assim como Tu multiplicaste os 5 pães e os peixes, assim como Tu multiplicaste o azeite da viúva e enviaste água para aquele povo, o Senhor é aquele que vai socorrer a Tua igreja no tocante às finanças. Este homem, esta mulher que estiver com necessidades, com dívidas, este homem, esta mulher que as portas se fecharam, que essas portas sejam abertas hoje no mundo espiritual, que seja liberado o milagre na vida deste homem e desta mulher, que seja liberado a bênção, que seja liberado o socorro, e que nunca venha faltar o maná na vida da Tua igreja. Então, meu Deus, eu profetizo a Tua igreja viver as Tuas promessas, aquilo que este homem, esta mulher clamou a Ti, que Tu possa advogar, que Tu possa socorrer, que Tu possa visitar instituições bancárias, que Tu possa visitar juízes, fórum, onde tiver uma causa contra este homem e esta mulher, que Tu venha dar ganho em favor desta pessoa, porque Tu não és somente advogado, como Tu és juiz. Então eu profetizo milagres, que o sobrenatural aconteça. Eu profetizo, meu Deus, que esta família viva em união, que o amor deste marido aumente pela esposa, o amor da esposa pelo marido, que toda contenda, toda confusão caia por terra, que os filhos entrem em sujeição, e que esta casa viva em harmonia, todo vício caia por terra, toda contenda caia por terra, toda maldição que já foi gravada na cruz caia por terra, tudo que é inveja, tudo que é olho gordo, tudo que é mal que foi feito contra este homem e esta mulher, seja o que foi, um peso de palavra, uma obra de macumbaria, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu repreendo, eu mando que este mal sai, e haja libertação, e haja transformação. Meu Deus e meu Pai, aqui nesta noite, eu declaro a Tua igreja abençoada, e como profeta do Senhor nessa terra, eu profetizo também que a Tua igreja, ainda que não veja vento, que não sinta um vento, que não veja chuva, o milagre aconteça na vida de cada um. Eu profetizo que portas sejam abertas, que o inexistente venha à existência, e que o sobrenatural aconteça. Então, meu Deus e meu Pai, eu ligo aqui na terra tudo quanto este homem pediu, tudo quanto esta mulher pediu, e está sendo ligado nos céus, e eu declaro que haja milagre em nome de Jesus.
Amém. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. As nossas palmas engrandecem. Exato. O teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, vitória, Você toma aleluia. posse? Sim. Irmãos, creia. Mais uma vez eu repito. Não